bom dia formalmente a todos. Prazer reencontrá-lo, ainda que por vídeo. Estamos tratando do assunto família, composta por Deus, os pais e os filhos. No início das nossas reflexões, colocamos essa frase aí: não há sucesso algum que se possa conquistar em qualquer atividade que justifique ou compense o nosso fracasso junto às nossas famílias. Não é bíblico, mas acho que é bastante relevante a gente ter isso diante dos nossos olhos, porque tantas vezes a gente se atira em projetos fora de casa e esquece as prioridades que temos junto aos nossos queridos nos lares, né? Sempre lembrar isso aí. Infelizmente, não pudemos, na semana passada, nos encontrarmos, então nós vamos ter que dar uma acelerada nos nossos assuntos e com a perspectiva ainda de não conseguirmos passar toda a matéria, mas vamos nos esforçar sobre isso. Hoje vamos falar sobre os compromissos das esposas. Antes disso, quero, junto com os irmãos, interceder por cada um de vocês, por mim, por nossas famílias, que Deus possa estar usando isso que a gente preparou, que o Espírito dele mesmo nos traga a sua mensagem, que possa penetrar e ficar em nós e nos motivar a buscarmos, inclusive, procedimentos melhores do que temos feito, porque sempre temos algo para melhorar, né? Então, atenção aí às esposas, os maridos atentos, evidentemente, também, né? Vamos ver quais são as responsabilidades matrimoniais da esposa. Incluem ser ajudadora idônea, ser submissa, ser administradora do lar e ser amante do seu marido. Esses são os aspectos principais, né, da esposa, né? Está escrito lá em Gênesis, né? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea está aí assim o significado, é importante a gente ter presente isso, né? Uma pessoa capaz de desenvolver plenamente certas responsabilidades. Foi esta pessoa que Deus criou para Adão, né? Para ser companheira dele, capaz de desenvolver plenamente certas responsabilidades. Essa idoneidade, naturalmente, exalta a importância da mulher no contexto matrimonial. Espanca qualquer conotação de mera responsabilidade serviçal. Eu acho que a gente pode dizer que ela é uma vice-presidente do lar, né? Uma copiloto, vamos chamar assim, né? Vice-presidente. O que faz um vice-presidente? Ele está sempre a postos para, eventualmente, substituir o presidente, mas, antes disso, o vice-presidente é alguém que apoia, que supre tudo que o presidente, eventualmente, não possa fazer. É o copiloto, né? Muito bem. Vamos trazer para a tela aqui a continuidade. Mulher sábia, ela vai ajudar na edificação do lar, fazendo jus ao ditado: ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher, né? Não é atrás, é ao lado, né? Ao lado, uma grande mulher. Então, aqui é oportuno lembrar o seguinte: a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão. Não foi da cabeça de Adão para governar sobre ele, nem do pé de Adão para ser pisada por ele. Saiu do lado de Adão para ser uma apoiadora, uma auxiliadora, debaixo de seu braço para ser protegida e perto de seu coração para ser amada. Expressões que eu roubei desse macho aí, hein, René? Achei muito oportuno isso, né? Apoiadora, debaixo do braço e perto do coração para ser amada. São várias demonstrações
da atividade dela e também daquilo que supra as necessidades emocionais dela. Essa questão de submissão, essa palavra submissão não é algo muito bem recebido pelas mulheres quando não bem entendido isso. Quando bem entendido, creio que elas devem se sentir muito, muito realizadas, porque é uma função extraordinariamente importante e, ao mesmo tempo, muito difícil, porque precisa muita versatilidade, muitos desempenhos diversificados para atender a tudo isso que Deus programou para ela. Vamos ao texto, porque é importante que nós vamos extrair daqui algumas coisas importantes para os nossos conceitos, nossas premissas do que é a função dela e o que é a função do marido. Diz o texto: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como, importante, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. E aí faz a comparação, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Vamos adiante. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Os parâmetros aí estão bem estabelecidos, mas precisam ser bem compreendidos, especialmente em função dessa expressão como, um comparativo, que não pode ser desprezado, muito menos esquecido, né? A expressão cabeça aqui envolve mais do que respeito. Destaca a função de liderança do marido e reflete o entendimento do governo do lar e a cadeia de comando do lar. Vamos considerar ainda o seguinte, ó. O versículo anterior, o 21, diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É o ordenamento motivado pelo amor cristão, aqui vale para todos. E o 22, quando enfatiza como ao Senhor, é uma regra, é como sendo a regra da submissão, como ao Senhor, significando que haverá exceção a essa regra se uma mulher crente em Cristo, para honrar a Cristo, terá de se mostrar não submissa ao seu marido, se esse pretender algo que contraria o que o Senhor tem estabelecido em sua palavra. Isso aqui é um conforto, uma segurança para a mulher. Ela é submissa como, né? Se houver uma pretensão diferente, que ofende a honra do Senhor, não vai obedecer, não. Senão vai ser escrava. Então, isso aqui é muito importante para as mulheres e os maridos também, naturalmente. Outro aspecto a ser considerado sob o padrão de Deus e do mundo. Muito interessante isso aqui que vem aí. Homens tementes a Deus sabem que não podem se amoldar aos valores adotados pelos padrões do mundo sem Deus, onde passou a não haver distinção entre o homem e a mulher no casamento. Não dá para se moldar a isso. Quer dizer, somos todos iguais, né? As mulheres, o crescimento do seu envolvimento profissional, algumas têm a pretensão de querer se igualar. Quer dizer, somos aqui iguais, comandamos. Não, não é assim. O padrão de Deus continua o mesmo. É o governador e a mulher idônea, ajudadora. Isso não muda, apesar de o padrão do mundo mudou esta forma de ver. Aos olhos de Deus, do ponto de vista do valor que cada um tem, não há distinção alguma entre homem e mulher, do ponto de vista do valor de cada um. Entretanto, as autoridades foram instituídas por Deus e que devemos respeitá-las, e entre elas está a autoridade do homem. É algo criado por Deus, imutável, não mudou, continua e continuará. Todavia, não significa que diante de Deus as autoridades sejam pessoas de maior valor. Não, nada disso. Significa que em matéria de governo, elas estão numa posição diferenciada das demais pessoas, todavia não mais valiosas aos olhos de Deus do que as que não estão investidas de autoridade. Isto aqui é importante que tanto o homem quanto a mulher considerem.
O fato de ter autoridade não é mais valor, não. É apenas uma função de maior responsabilidade e não de valor. Por que a gente está enfatizando isso? Nós temos recebido muitos irmãos e irmãs novas na igreja que não conhecem toda essa estrutura funcional da família, não conhecem a estrutura que está explícita na Bíblia. É importante que tanto o homem quanto a mulher conheçam bem esses condicionamentos aqui, essas verdades, enfim. Agora, no que concerne às mulheres, importa ressaltar que elas podem sim exercer autoridade. Às vezes se diz, a mulher não pode ter uma autoridade sobre algo, sobre algum grupo. Pode sim, mas não pode usurpar a autoridade dos seus maridos. Não pode passar por cima. Não pode substituí-lo. A autoridade do marido permanece sempre a mesma. Ela pode exercer autoridade num grupo? Pode. Se tem capacidade, vai em frente. Que bom que tem essa capacidade de exercer autoridade. Tem essa autonomia, né? E se o marido não é cristão? O apóstolo Pedro ainda o reconhece como cabeça do lar, a quem a mulher deve submissão, assim como os homens devem submeter aos governantes, mesmo que não sejam cristãos. Mas vamos escutar o texto. O que diz o 1 Pedro? Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Seja ganho. Naturalmente, na época em que Pedro escreveu isso aqui, era comum que muitos casais, já casados anteriormente, a mulher, o homem, enfim, vice-versa, se convertiam, especialmente a mulher, por ser mais receptiva às questões espirituais e emocionais. E o homem não era crente. Então, ele está dando um conselho aqui. Não fique pregando, não fique insistindo, não fica, desculpe usar uma expressão chula, azucrinando o seu marido, entende? Ganhe ele pelo seu procedimento. Naturalmente, isso, insisto, foi uma advertência para a época. Isso não quer dizer, não dá fundamento para os jovens hoje, ou enfim, quem quiser casar, justifique, se contente em realizar um casamento misto. Né? A mulher crente e o homem não crente. Né? E depois, lá na frente, vão ver como é que eu vou ganhar o marido. Não, isso não é recomendável. Temos, eu e a minha esposa, exemplo disso. Nós casamos sob o jugo desigual. Ela crente e eu não crente. E levamos um bom tempo até que eu me convertesse. Ela me ganhou assim, sem dúvida, pelo procedimento dela. Tá? Não pregou sobre mim, orou por mim durante muito tempo, e Deus foi misericordioso. Essa é a palavra que se serve para aqueles que não estavam perfeitamente conscientes dessa verdade, como ela não estava, nem eu na época, mas hoje nós estamos perfeitamente conscientes que isso não é a regra. Isso aqui foi uma exceção que foi salvaguardada por causa da misericórdia de Deus. Não dá para iniciar, não é recomendável o início de um casamento onde haja julgo desigual, onde Deus não é o Senhor do lar plenamente, né? Não é Senhor do homem, apenas da mulher. Isso não funciona. Isso é completamente não recomendável. Tá? Os jovens que estejam escutando isso, que antenem, né, as suas mentes para isso, não façam isso. Como dissemos numa outra reflexão, no domingo anterior, a gente disse, uma moça que quer procurar, quer encontrar o seu futuro marido, procure primeiro por Deus. Primeiro por Deus, e não pelo jovem que quer como companheiro de vida. Deus vai lhe mostrar a quem ela deve escolher. Precisa acreditar nisso. E quem acreditou nisso pode dar testemunho de que é assim mesmo que funciona.
Interessante também saber o que significa esse termo, essa compreensão, submissão, na língua grega, de onde foi extraído o entendimento dessa palavra submissão. Porque a gente ouve e lê muita coisa sobre o que significa submissão, querendo atenuar um pouco a sua compreensão. Não. Submissão é submissão. É isso aí no grego, ó. Organizar sob, subordinar, subordinar-se, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter-se ao controle de alguém, render-se à demonstração, ao conselho de alguém. Essa é a realidade. É isso que significa na sua etimologia, entende? Não tem como minorar isso. Agora, como que isso acontece, como que isso é praticado, aí vai uma diferença. Porque quando vimos lá em cima antes, né, como que nós exercemos essa submissão? Como ao Senhor, né? E o homem tem que ter uma atitude como o Senhor também exercia a sua autoridade sobre as pessoas. Aí vai fazer a diferença. Então, é preciso olhar toda a verdade com profundidade, extrair dela aquilo que estava no coração de Deus. É interessante ainda ver um pouquinho mais sobre a terminologia grega, porque, de acordo com o Lexo aqui de Strong, é importante ainda conhecer isso aqui. Ó. É um termo militar grego que significava organizar divisões de tropa numa forma militar sob o comando de um líder. Então, está reforçando que submissão está debaixo de um comando, de uma liderança. E um uso não militar era uma atitude voluntária. Isso aqui é muito importante. Ó. Uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e levar uma carga de alguém. Isso aqui se aplica bem para o âmago do entendimento da submissão da mulher no marido. A palavra, então, submissão, naturalmente, não é bem vista pelas mulheres, mas isso nós podemos dissipar tendo ela um entendimento correto do que isso significa. E vamos pretender, adiante, demonstrar, se não bem tudo isso, mas um pouco disso. Vamos lá. É preciso sempre considerar o condicionamento que a palavra traz a esse respeito. Ou seja, que a sujeição ao marido deve ser como a igreja se sujeita a Cristo. E, na contrapartida, de que o marido deve governar e exercer sua autoridade como Cristo. Se isso se encaixar bem, a harmonia é perfeita. Se qualquer um deles se desviar desses condicionamentos, não vai funcionar. É preciso esforço, é preciso humildade de uma parte e de outra, para que isso se ajuste perfeitamente. Por exemplo, nós olhamos a liderança de Jesus, nós não vemos uma atitude de domínio, nós vemos uma liderança servidora. Ele mesmo disse, eu vim para servir, não para ser servido. É esse o exemplo, é esse o paradigma. Né? Portanto, a liderança de um homem deve ser funcional, ele tem uma função de autoridade, e não dominial, não de domínio. Né? E aí um conselho que é muito interessante e não pode ser esquecido, e não é meu, é da palavra, ainda que o marido não enfatize sua autoridade, que ele não diga, né, eu sou aqui o dono da casa, ela, a esposa, ela deve ser respeitada tanto pela sua a autoridade deve ser respeitada tanto pela sua esposa como pelos seus filhos. Há maridos que não são tão determinados, não são tão enfáticos e não exaltam a sua autoridade, não declaram a sua autoridade e às vezes nem a exercem. Mas isso não diminui a responsabilidade da esposa e dos filhos de prestar deferência a essa autoridade. O que a mulher não deve fazer, bom, já que o marido não está exercendo autoridade, eu vou exercer. Isso não dá certo. Ela precisa sentar com o marido e conversar sobre isso. Por que isso? O homem na casa, ele é um modelo. A mulher na casa é um modelo. Ele para os seus filhos masculinos e ela para as suas filhas femininas. São modelos.
Um homem que é fraco na liderança do seu lar, ele vai passar para o seu filho um modelo que não é adequado. Ele vai procurar uma mulher que também, entende, governe a própria casa, e não ele com a intenção, determinação de governar a casa. São modelos. Modelo errado produz algo que não é adequado. Então, é muito importante isso. A mulher também, a menina, se ela vê uma mãe, desculpa usar a palavra, mandona, autoritária, querendo substituir a autoridade do marido, ela vai acabar querendo ser isso também no seu futuro lar, o que é horrível. Isso não vai ajudar em nada. Foge do parâmetro que é estabelecido por Deus. A mulher como administradora do lar. Eu fico impressionado quando vejo, às vezes, fotos, ou às vezes na realidade também, uma mulher na cozinha com o filho do lado, apoiado na anca aqui de um lado, com o telefone no vidro e mexendo na panela. Tá? Um homem ia criar um desastre na cozinha se fizesse tudo isso ao mesmo tempo. Elas têm uma capacidade incrível de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Deus dotou elas assim. Né? Ela é a dona da casa no sentido da administração. É dela isso. E ela precisa exercer isso com maestria e com muita dedicação. É incrível o que elas conseguem fazer. Bom, como já vimos no casamento, temos o homem como cabeça e a mulher como sua ajudadora. E nisso está compreendido duas coisas básicas. Não apenas o auxílio da esposa por meio de conselhos, mas também envolve tarefas que cabem a cada um dos cônjuges. Ela vai ter as suas tarefas e ele, marido, também. Quer dizer, não é o fato de ele ser o cabeça, ele não vai estar simplesmente mandando e não participando de nada. É preciso uma convenção entre os dois como que isso vai ser repartido. Mas o governo não é delegável. Se bem que tantas vezes as nossas esposas são verdadeiros pais, né? nos suprindo, substituindo algumas coisas que nós não temos tempo de fazer. Mas isso deve ser uma exceção, não deve ser um padrão de comportamento. Né? Ela é a vice-presidente, sim, ela é a copiloto, mas é para entrar em campo quando não houver possibilidade do homem exercer o seu comando. Né? Exceção. Vice-presidente é para isso e copiloto também. O fato do homem ser o responsável pelas decisões não significa que ele tenha que centralizar ou estabelecer soberanamente as tarefas. Ou seja, ele tem o governo e diz assim, vai ser assim e pronto. Não, não é assim. Ele vai confabular com a sua esposa e definir como fazer isso de forma amorosa, de forma compreensiva, consensual. Por certo que a última palavra terá que ser dele, mas não sem antes ter discutido e avaliado coerentemente isso com as suas mulheres. Né? Algumas dessas tarefas são claramente designadas às mulheres, notadamente a responsabilidade de administrar o lar. Donas de casa não é uma expressão que nós adotamos, que nós escolhemos, enfim, que nós apelidamos. Isso está na palavra de Deus, está escrito lá, entendeu? Donas de casa. A palavra fala sobre isso. É elas que comandam. Né? Essa parceria entre o homem e a mulher sempre prevaleceu. Lá atrás, no início de tudo, ele caçava e pescava e ela cozinhava. Ele apacentava o rebanho, ela cuidava da tosquia e de recolher o leite. Ele colhia o fruto da terra e ela o preparava. Ele trazia o tecido ou couro, ela confeccionava as roupas. Assim funcionava. Um apoiando o outro, um fazendo algo, outro fazendo outra coisa. Né? No entanto, a cultura dos povos, no que concerne ao provimento das necessidades dos lares, mudou muito. Mas a ideia divina da parceria do homem e da mulher permanece a mesma. O que é que mudou? Antes disso, o capítulo 31 de Provérbios apresenta uma mulher que conduz com maestria a administração do seu lar. Isso lá atrás especifica, espelha bem como que acontecia isso que aqui acima nós acabamos de falar. Né? Ela era uma ajudadora idônea e parceira de fazer as coisas que precisavam ser feitas dentro do lar.
Está aqui, ó. Esse é o texto de Provérbios 31. Né? Não precisamos ler tudo isso, não temos tempo, mas aqui está especificado toda a sua função, a sua habilidade, a sua responsabilidade, e a única ênfase que eu, sem ler tudo, faria aqui é isso aqui, ó. Atende ao bom andamento da sua casa. Atende ao bom andamento da sua casa. Né? O que resume a sua função de administradora. Né? Deixa claro qual é o papel que ela tem como administradora do lar. Irmãos, desculpe que eu estou acelerado, mas se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir vencer a matéria. Tá? Que bom que fica gravado, assim pode ser revisto. Né? Esse trabalho do lar não é leve, nem tampouco insignificante. Não é tarefa para alguém despreparada. Tanto que se a mulher puder ajudar o marido na administração financeira, certamente fará com que os ganhos familiares se multipliquem. Eu acho que eu já dei esse exemplo, mas não custa repetir, né? Eu conheci um rapaz que, numa academia, recém-casado, ele disse que entregou para sua mulher, delegou para sua mulher cuidar das anotações, das projeções financeiras no lar, porque ele não entendia nada de economia. E ela foi filha de um administrador financeiro muito competente e transmitiu para ela todo o know-how de como controlar, como fazer aplicações. Ele disse, olha, eu deleguei para ela esta função de ela verificar junto ao mercado aonde era melhor fazer as aplicações financeiras. E o resultado disso foi que nós estávamos tendo muitos ganhos financeiros por causa da habilidade dela. Ok, uma administradora, uma ajudadora idônea, capaz de desenvolver uma função como essa específica que ele, marido, não tinha. Não quer dizer que ele entregou o governo para ela, entregou uma tarefa específica. Por que não? Isso é perfeitamente razoável, né? A mensagem pregada pela Igreja do Senhor Jesus, desde o seu início, exalta a importância dessa missão de donas de casa. Essa polivalência, essa enorme, essas atividades diversificadas que ela precisa desenvolver dentro da casa. Né? Boas donas de casa, bondosos sujeitos ao marido, sempre enfatizando que ela é que administra as coisas sob o governo do marido, evidentemente. Porque ele não pode capitular, desistir de governar. Né? Entrega simplesmente tudo. Negativo. Não pode ser assim. Agora, aqui um tema polêmico, que eu não fugi da raia, e acho que é importante a gente tocar aqui no assunto. Dona de casa não quer dizer que não possa atuar fora de casa. Hoje se vê muitas moças, né, que se preparam, vão à faculdade, terminam os seus cursos e querem exercer sua função, né, de todas as formas. Né. Aí vem a pergunta, e pode? Isso não prejudica o lar? Onde está a responsabilidade dela como dona de casa, etc, etc. Bom, vamos lá. O mundo e seus costumes mudaram. Isso não veio para ficar, de longa data já. As mulheres não mais tecem com as mãos as roupas de casa, como nós vimos lá em Provérbios 31. Mas as responsabilidades relacionadas com os filhos e auxílio como ajudadora do esposo permanecem. Isso não mudou. Então, como é que a gente concilia isso? A questão de trabalhar fora irá interferir em seus deveres como esposa e mãe? Ponto de interrogação. Vai interferir? É isso que precisa ser avaliado e respondido. Vai ou não vai interferir? Não haverá problema de trabalhar fora de casa se não houver comprometimento das responsabilidades junto ao lar. E aqui vai precisar haver um bom entendimento entre homem e mulher, e especialmente que não haja prejuízo da educação dos filhos. Conhecemos casais que se articulam bem desses comprometimentos. Em alguns casos, a esposa trabalha até meio expediente, apenas, justo nos horários em que os filhos estão no colégio. É uma forma de articular. Outras, talvez tenha o tempo todo, mas há um esforço medonho dentro do lar
para que não haja prejuízo da educação dos filhos, onde os pais oferecem aos filhos um tempo de qualidade, não de quantidade, de qualidade, para que possam suprir a educação e não prejudicar os filhos. É uma ginástica que pode ser feita, mas o importante é isso, ó, não pode interferir naquilo que os filhos precisam receber. Porque esta é a prioridade da mulher. Essa é a prioridade, assim que Deus criou. Dá para conciliar? Dá. Com esforço, com entendimento, ok. E é muito importante que isso aqui seja tratado antes do casamento. Porque, normalmente, quando vão casar, já fizeram os cursos que teriam que fazer, ou talvez ainda possam vir a fazer, mas, basicamente, já terá completado, digamos assim, o seu esforço em termos de conseguir algum diploma, enfim, alguma linha, digamos assim, de procedimento profissional. É importante também dizer que as jovens, quando vão assumir, ou melhor, vão ingressar em algum curso, enquanto jovenzinhas ainda, projetem isso para frente. Como é que eu vou usar essa atividade profissional depois no lar? Pense antes, porque de repente ela vai abraçar uma situação e não tem mais como conciliar adequadamente essa situação posteriormente. Esse é um planejamento importante, que os pais devem direcionar, principalmente as meninas, entende? De como que tem que pensar nisso aqui. Planejar para o futuro. Não entrar em qualquer... Depois, aí termina o curso, agora eu quero casar, mas como é que vai ser? Não é hora de pensar. Eu já tenho que pensar 4, 5 anos antes. Educar os jovens a pensar dessa forma. Provavelmente, se nós abrirmos aqui para conversar, teríamos muitos questionamentos e muitas coisas para compartilhar de vocês, mas, infelizmente, nós não temos esse tempo. Né? Mas vamos ver como é que a gente equaciona isso no final de todas essas reflexões, talvez uma troca de perguntas e respostas que possa se fazer posteriormente. O Rogério vai nos ajudar nisso. Em tais lares, as tarefas são bem administradas, onde todos da família participem com alguma tarefa, o que pode ser facilitado quando se pode contar com uma serviçal contratada. Então, cada família tem a sua própria particularidade e precisa administrar isso. Quando isso acontece, na medida que as crianças vão crescendo e podem participar das tarefas, é muito importante que elas entrem no esquema de suprir essas necessidades e aprendem também a responsabilidade de ser ajudadores, né? O menino tira o lixo, as meninas ajudam a lavar a louça, enxugar a louça, enfim, coisas que eu valho. Isso é perfeitamente possível. Aliás, criar filhos sem dar a eles qualquer tipo de responsabilidade no lar não é adequado. Eles não podem se acostumar a ser servidos, porque depois, quando tem que servir, não estão acostumados a isso. Um pequeno exemplo, tá? Embora próprio e talvez até seja impróprio, mas a minha criação foi assim: tinha que lavar a louça, tinha que enxugar a louça, tinha que lavar o chão antes de jogar futebol. Né? Então, hoje, quando eu passo pela cozinha, tem alguma coisa na pia, eu não consigo ir embora sem lavar a louça, deixar pronta. Ficou incrustado nessa atividade enquanto dentro de casa. Né? São hábitos bons, criam responsabilidade e não cai os dedos de ninguém, né? Participar de um lava-louça e joga-louça. Né? Aqui uma coisa que os maridos vão gostar, né? A mulher deve ser amante de seu marido. Na lei de Moisés houve permissão tanto para o divórcio como para a poligamia. Porém, nós já vimos que Jesus declarou que Moisés permitiu essas coisas por causa da dureza do coração do homem. Mas Jesus também enfatizou que não foi assim no começo. Nem seria mais depois de Jesus, a partir de então, e continua não sendo. Isso é importante, né? Voltamos ao original através de Jesus. Né? O fato é que Deus, ao criar Adão, o presenteou com uma esposa, e uma esposa para sempre. Assim, o plano de vida é que cada marido tenha a sua esposa e que cada esposa tenha o seu marido, pois o que foge disso é prostituição.
Nas reflexões anteriores, nós vimos quanto um pai, quando entrega uma filha criada com todo esmero para um outro homem, para que esse homem siga sendo o protetor e provedor dessa menina, além disso, não só isso, mas a trate como algo especial, o carinho que o pai sempre tratou. Então, nenhum pai entrega uma filha para dizer assim, filha, fica casado enquanto o tédio não vem. Não é isso. Entrega para um homem para que cuide dela com zelo até o fim da vida, assim como ele fez até então. Esse é o propósito de Deus. Qualquer coisa diferente disso beira apenas um aproveitamento de uma pessoa enquanto se agrada. Quando deixa de se agradar, tchau. Não pode ser assim. Não é próprio da mente de Deus nós aceitarmos um padrão dessa natureza. Mas o mundo está fazendo isso. O mundo está fazendo isso, né? Não se completa 2 anos e já se tem uma multidão de divórcios. Por que isso? Porque inicia uma atividade sem qualquer avaliação do que realmente vão fazer dentro do casamento. Vão para o casamento buscando satisfação própria e não um espírito de servir, de cuidar, de zelar, de amar de todo o coração a outra parte. Infelizmente, é isso, né? E muitas vezes iniciam puramente numa relação física, sexual, sem qualquer conhecimento mais aprofundado da personalidade do outro, se é alguém que a gente realmente pode conviver no longo prazo até o fim da vida, né? Não fazem essa avaliação. Vão por impulso, essa é a verdade. Graças a Deus que no nosso contexto do corpo de Cristo, né, a gente educa os nossos filhos com essa conotação, com essa responsabilidade. Mas, às vezes, isso pode escapar. Se um pai e uma mãe não enfatizam isso nos adolescentes lá atrás, não é quando são jovens, é começar lá atrás a educar os filhos com essa concepção. As mulheres de um jeito, os homens de outro. Mas dentro da palavra de Deus. Porque senão eles vão escolher o que eles querem, o que eles acham que é conveniente. Não vão atentar para o que Deus fala. Vão olhar o padrão do mundo e vão copiar. Então, nós precisamos fazer o contraponto disso com a maior antecipação possível. O fato é que Deus, ao criar Adão, o presenteou, então, com uma pessoa, uma esposa, né? Uma esposa específica. Então, o plano divino é que cada marido tenha a sua esposa e cada esposa tenha o seu marido. O que foge disso é prostituição. Estou repetindo isso porque isso é muito importante. Então, depois de destacar esse fundamento de monogamia, o pastor Paulo enfatiza a importância de proteger o matrimônio do adultério ou de outra forma de impureza. Vamos colocar aqui pornografia, tendo uma vida sexual saudável, com fidelidade, com intensidade, com qualidade e com quantidade. Não tem como não trazer uma palavra de advertência às esposas a esse respeito, nesse contexto, nesse assunto, ainda que possamos ser injustos pela generalização da advertência que vamos fazer. Mas, como o conselho serve de forma geral, e talvez para uma expressiva quantidade de mulheres, adiante vai um recado, não sem antes destacar algo que Paulo advertiu muito bem. Ele disse: não vos priveis um ao outro. Do que ele está falando aqui? Está falando de sexo. Salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A falta de cuidado com isso enseja que mulheres, inclusive cristãs, podem empurrar seus maridos, inclusive cristãos, para o adultério. É preciso prestar atenção a essa demonstração de Paulo. Negligenciar essa intimidade é dar brecha para o inimigo entrar no casamento.
Mas num outro aspecto, importa também advertir as mulheres para não ceder ao raciocínio, ainda que esporadicamente, de que a concessão dela a um ato sexual possa ser, ou vir a ser uma recompensa ao comportamento do marido. Pois o sexo deverá ser sempre uma expressão de amor, portanto, uma doação. É preciso muita delicadeza, muita sensibilidade nisso aqui. Não só da mulher, do homem especialmente, entende? Entender isso aqui. Né? Se a mulher manter seu cônjuge saciado, suprido, pode surgir as mais tentadoras propostas de infidelidade, que ele certamente não cederá. Hoje, esse convívio entre homens e mulheres no trabalho, escritórios, fábrica, seja onde for, é ambiente propício para esses eventuais flertes, entende? Que não deveriam acontecer, mas que podem acontecer se não houver um princípio, se não houver um padrão muito forte, tanto no homem como na mulher. Não e não e não. Né? Como disse alguém, né? No trabalho, as mulheres para mim são irmãs. E as mulheres dizem, os homens no trabalho para mim são irmãos. E acabou. Não tem outro sentimento, não tem outra reação, emoção que não seja isto, tá? Para que não haja risco de alimentar qualquer tipo de tentação que possa sobrevir sobre ambos. E vem sobre ambos, sem dúvida nenhuma. Para aquele que não tem sido suprido, qualquer oportunidade de pecado que surgir pode ser muito atraente e sedutora. Pode ser. A mulher deve proteger seu marido de outras mulheres e da tentação maligna, não só orando por ele, mas servindo muito bem nessa área. O homem que chega em casa e que veio do ambiente onde as mulheres estão bem vestidas, bem penteadas, bem perfumadas, e chegar em casa e encontrar a mulher completamente despenteada, entendeu? E com nenhuma atração, um cheiro não muito agradável, entende? Não é uma boa recepção. Tem que ter cuidado com isso aqui também, entendeu? Numa apertada síntese, vamos dizer assim, mas apenas de forma especulativa e romântica, especulativa, irmãos, hein? Não estou aqui deitando doutrina. Especulativa e romântica. Poder-se afirmar que, quando Deus formou Eva, ele tirou do lado de Adão a melhor parte dele. Alguém desconfia disso? Não. Eu acho que foi algo... Por alguma razão, Deus podia ter tirado do pó, como fez Adão, mas tirou de Adão. Acho que Adão era perfeito e depois deixou de ser perfeito, porque a melhor parte saiu para ela. É especulativo, irmão, tá? Só nada doutrinário aqui. Mas eu gosto de pensar assim. Muito mais poder-se dizer sobre as nossas Evas, mas não temos espaço para isso. Então, fica aqui o registro da nossa admiração pelo que elas têm sido em nossas vidas e ainda podem ser. Né? Coisa triste seria se nós não as tivéssemos. Né? Essa é a verdade. Muito bem. Lá no início, né, na folha número 1 das nossas reflexões, nós falamos sobre nós não podemos buscar fora de casa uma compensação por alguma não realização no lar. O lar é a parte mais importante das nossas vidas. Eu diria que hoje, especialmente hoje, é o oásis principal das nossas vidas. Tudo lá fora conspira contra nós, tudo é difícil. Chega em casa, é uma alegria, é uma satisfação, deve ser assim pelo menos, né? Olha esse texto de Miqueias aí. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Eu gostei desse texto para usar como exemplo dos nossos oásis. Né? Oásis não são lugares para a gente se estabelecer, ficar lá, chegar e ficar,
mas para se restabelecer e reabastecer para seguir em frente. Você vem para casa, você reabastece, volta outro dia de novo para o mundo, entende? Mas o lar tem que ter essa característica de a gente ficar restabelecido. É triste chegar em casa e tem ranço, e sai de casa e continua com ranço, tu vai para o serviço mal-humorado, né? É horrível isso, né? É horrível, né? Não pode ser assim. A nossa peregrinação por essa vida se assemelha a um andar por um deserto, né? No qual podemos encontrar alguns oásis, que pode nos ajudar a nos restabelecer e nos reabastecer, para seguirmos em frente dia a dia, até chegarmos um dia à terra prometida, que o Senhor prometeu aos que creem nele. Né? E quais seriam esses oásis? Já mencionamos um, mas tem mais. Né? Pela ordem, a nossa família é o grande oásis. Deve ser um oásis. Precisamos construir, manter as palmeiras e as águas límpidas correndo, o cheiro bom da família, enfim, tudo de bom dentro da família. Isso é importante. O segundo grande oásis é a grande família de Cristo, né? Isto é, os membros do corpo de Cristo, no qual estão inseridos os pequenos grupos caseiros, a concentração dos irmãos em Cristo, tanto nas celebrações como nos encontros de ensino da palavra. Quem está acostumado com isso aqui sabe bem o que nós estamos falando e sabe muito bem reconhecer isso. Imaginar não ter nada disto, não ter esse convívio, seria um vácuo medonho. E, infelizmente, o mundo não tem este hábito. E por isso que busca freneticamente outros oásis. Buscam. Cada dia buscam algo diferente para suprir, porque isso aqui é importante, esse convívio. Só que o convívio deles não tem essa conotação, não tem isso. Então, tem alegrias efêmeras. E, ao terminar cada uma delas, buscam freneticamente outras alegrias. Bom, em todos esses refrigérios aqui encontramos as instruções, as direções e as forças necessárias para realizarmos o destino que Deus programou para cada um de nós. Aqui, nisso aqui, é que nós encontramos isso aqui. E entendo muito oportuno trazer a lembrança aqui, essa passagem de Efésios 2:10, logo após que diz como que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, mas diz que somos salvos para boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Né? Como que nós vamos produzir essas boas obras que Deus preparou, se nós não tivermos um ambiente como esse aqui? Se nós não encontrarmos as motivações de realização pessoal aqui, nós vamos estar sem ânimo, sem condições emocionais, muito menos espirituais, de fazer isso aqui, né? De buscar Deus. Como é que nós vamos buscar realizar as obras que Deus preparou para nós se nós não tivermos uma estrutura como essa aqui? Impossível. Bom, o mundo nem sabe que existe isso aqui, nem sabe. Né? Estão buscando realizações profissionais pessoais como se isso fosse, vamos dizer assim, o máximo que pudessem querer da vida. Encontram sucessos? Encontram. E daí? No final da vida, nada disso levam para apresentar para o Senhor. O que nós vamos levar para o Senhor é isso aqui. Eles nem desconfiam que tem isso aqui. É realização pessoal, profissional, e deu. Acabou, é só para essa vida. Coisa triste isso. Né? Muito bem, mas isso é para outra hora, né? A gente vai falar sobre isso. Os que não estão buscando seus destinos nos projetos de Deus estão vagando por esses desertos da vida. Estão vagando. Literalmente vagando. E nesse deserto, eles estão vislumbrando miragens que prometem alegrias efêmeras ou passageiras. E buscam elas freneticamente. E elas não satisfazem. Nunca. Estão sempre querendo algo mais. E quase sempre ensejam situações gravosas, tais como dependências de determinados entretenimentos, egoísmos, vícios e frustrações de toda ordem nesse deserto. Olha para alguém que vocês conheçam e que está longe da palavra de Deus, que estão buscando isso, e a gente vai encontrar esse retrato em alto relevo.
Essa que é a verdade. As atuações de Satanás e seus demônios têm se mostrado ostensivas e agressivas em destruir os nossos lares, alardeando e multiplicando a iniquidade. Como? Pela doutrinação da ideologia de gênero, que é a arma mais recente de Satanás e de quem o segue. E segundo, descaracterizando o que é a verdadeira família. Querem destruir a família de qualquer jeito, porque ela é o esteio da sociedade. Se não existia a família com essa estrutura toda, nós vamos acabar destruindo o próprio país, a própria nação. É história isso da civilização, onde a família se mostra fraca, as nações sucumbem. Esse é o histórico. Né? Mais um, incentivando os jovens a desconsiderarem todos os valores e princípios de Deus para a família. Isso aqui está fora de moda. Né? Eu conheço alguém num bar, sei lá, numa boate, começo a me relacionar, senão na mesma noite, né? Abandono tudo que os pais podem ter ensinado, certo? Iniciam uma vida de união, até estável, entende? Né? E quem sabe depois dos 2, 3, 4 anos vão casar. Mas já casaram, porque a união sexual é o casamento, segundo Deus. Uniu-se pelo sexo, está casado. Isso é um conceito que eles não entendem isso. Ou um jovem que se inicia na vida sexual tendo uma relação com uma prostituta, casou com ela aos olhos de Deus. É a conjunção carnal. É horrível pensar que seja assim, mas é assim. O sexo não é para ser praticado fora do casamento. Nós sabemos disso, o mundo não aceita isso. O mundo dá risada de nós. Dá risada de nós. Né? Como disse um sócio meu, me disse uma ocasião que enfim, um casal amigo dele, um menino de 12 anos foi para uma festinha à noite, de jovens, adolescentes, 12 anos à noite. Em primeiro lugar, não tem que fazer reunião de adolescentes à noite, né? Ele perguntou: mãe, eu tenho que levar a camisinha? Eu tenho que levar a camisinha? Eu nem sabia para que era, eu acho direito isso. Mãe, eu tenho que levar a camisinha? Não sei o que essa mãe respondeu, mas para ele perguntar uma coisa como essa, imagina que tipo de educação ele estaria recebendo dentro de casa, esse jovenzinho. É horrível. Eles chegam à fase adulta completamente perdidos em suas concepções. Criam os seus próprios valores errados. Essa que é a verdade. E, infelizmente, isso traz consequências terríveis depois. Né? Então, a exortação para nós: não nos desviemos dos oásis, né? Evitando as rotas que nos são oferecidas a todo momento, né, pelo mundo, que nos manterão em pleno deserto, sedentos da verdadeira alegria que Deus nos oferece em seus locais de refrigério, ou seja, na família e na grande família, nos quais e pelos quais chegaremos ao destino que Deus traçou e prometeu para nós. Demonstração. Irmãos, o nosso contexto de reflexões tem o tema divórcio. Eu vou tomar a liberdade, a decisão de deixar esse tema para o final, se ele tiver condições de nós apresentarmos. Porque há outras coisas mais relevantes no todo para nós abordarmos. E Beto, está me ouvindo aí? O que a gente faz agora? Seguimos mais um pouco nos outros temas que temos? Beto? Nós podemos avançar alguns minutos ainda, não vejo problema nisso. Nós temos ainda a opção assim, nós temos mais uma aula semana que vem. Isso. E como a gente já tem conversado, né, se ainda houver necessidade para não prejudicar o conteúdo, nós podemos gravar essa aula, também disponibilizar.
Para também o pessoal poder encaminhar a sua pergunta, se tiver alguma dúvida. Tá? Isso que eu tenho a seguir aqui, talvez nos ocuparia uns 8, 10 minutos. Tranquilo. A introdução para aquilo que vem depois. Tá bem? Talvez seja interessante a gente Tá colocar essa frase, né? O nosso... Desculpe estar cansando os amigos com tanta exposição, mas, enfim, o tema é elástico, é enorme, né? A gente não consegue sintetizar mais, né? Podemos avançar mais um pouco. Né? Ok, vamos em frente. Tá bem. Vamos falar da autoridade que Deus concedeu para os pais. Existe uma concessão específica aos pais. E os filhos precisam compreender isso. Precisam compreender. Mais adiante nós vamos ver esse detalhe, né? Conta uma historinha rápida, né? Um filho adolescente chegou para uma mãe e disse: mãe, eu quero isso. Ela disse: não, meu filho, isso aí não é apropriado, entendeu? Não, mas eu quero. Não, isso aí não é, enfim, não é a hora, não é o momento, não tenho condições. Aí ele extrapolou e disse assim: eu não te amo mais. E ela disse para ele assim: meu filho, eu não posso exigir que você me ame, mas posso e exijo que você me respeite. Amor não é uma coisa que se exige ou se dá incondicionalmente, mas respeito é uma coisa que os pais têm que exigir dos filhos, porque Deus lhes concedeu essa autoridade. Isso que nós vamos ver nas reflexões que virão, né? Pais, uma das autoridades concedidas por Deus. Aos pais, Deus delegou tanto o direito a educar, ensinar e conduzir os filhos, como também ser a autoridade necessária para que os pais e os filhos tenham as bênçãos de Deus. Solta os filhos do jeito que quiser e vai ver o que vai acontecer, né? Ensina o menino no caminho que deve andar e ainda quando for velho não vai se afastar dele. Isso nós conhecemos muito bem, né? E isso está dentro desse contexto, né? Segundo, as bênçãos estão condicionadas a que os pais treinem os filhos a serem controlados pelos pais. Treinem os filhos. Aqui é disciplina, né? É dia a dia, né? Até que eles entendam que isso aqui não é apenas uma vontade dos pais. Pelo contrário, é uma determinação de Deus para os pais. Eles têm que exercer isso, sob pena de serem cobrados por Deus. E serão. Nós temos exemplos clássicos e muito práticos na Bíblia sobre essa falta de atuação dos pais nessa questão da autoridade. Mais um item. Aqueles a quem Deus coloca na posição de ser os pais respondem diretamente a Deus. Isto é, se educaram, se ensinaram e conduziram bem ou não os seus filhos. Vão responder. Não tenha dúvida, isso não passa desapercebido de Deus. Quando Deus vai fazer, como vai fazer, eu não sei. Mas que vai, porque a palavra nos revela que não pode exigir-se alguma coisa dos pais e Deus não cobrar. Ele estaria negando a ele mesmo. Vai cobrar. Como? Não quero estar perto disso, né? Quando tiver que cobrar, se vai cobrar de mim, entende? Eu temo e tremo pensando nisso aqui. Olhando as falhas, aquilo que eu não fiz, que devia ter feito, e ainda que tenho que fazer para algumas coisas. A autoridade que Deus dá aos pais pressupõe que eles têm o direito de colocarem as suas vontades sobre a vontade de seus filhos, enquanto estiverem com eles, sob a administração deles, fazendo com que os filhos se submetam à liderança dos pais. Isso tem que ficar claro para os filhos. E não como a ideia de que é um autoritário, que é a vontade dele que prevalece. Não, tem que ensinar com calma, com carinho. Por que ele está ensinando aquilo? Aquilo é a vontade do Senhor. Fazer a criança, o adolescente, aceitar isso como uma coisa boa, uma coisa a ser incorporado, né? Nós sabemos que todos nascemos com temperamentos definidos, né? Aquela composição dos quatro, né? Algum predominante. Nós nascemos, nós herdamos aquilo. Mas caráter é uma coisa que se constrói. E quem é responsável pela construção dos caráteres no início da vida são os pais. É o ensino que se coloca para eles, entende? É a prática da obediência, é isso que forja um caráter forte nas crianças, entende? Nós não podemos nos omitir nisso. E a figura do pai nisso é muito importante. É muito importante. Porque esse vai ser o modelo do seu filho, do jeito que ele é.
Um pai, muitas vezes, fala muito mais forte com a sua ação do que com as suas palavras. Eu posso falar isso do meu pai. Eu não me lembro do meu pai dizer 2 frases para mim, ou talvez 3. Mas quando eu me lembro do meu pai, já se passaram quase 60 anos, eu lembro do que ele era. E o que ele era, eu amava do jeito que ele era. Ele falava para mim com o exemplo dele. Infelizmente, perdi cedo meu pai. Mas ficou o exemplo. Então, a melhor maneira o melhor critério para se educar um filho são 3 coisas. Sabe quais são? Exemplo, exemplo e exemplo. Porque se isso não existir, você pode fazer o discurso que quiser, que não vai impregnar nele. É interessante que aos pais é concedido o direito de administrar justiça também. Geralmente isso aqui não é muito enfatizado, mas está presente no comando de Deus. Primeiro, para abençoar os comportamentos corretos, aplicar a justiça, tá? Elogiar, gratificar, enfim. Mas para disciplinar e punir também a desobediência dos filhos. Concessão essa que é válida tanto para o pai como para a mãe. Eu não me lembro da minha mãe, ela morreu quando eu tinha 4 anos, mas eu me lembro de 2 coisas. Uma varada que ela me deu no traseiro, entendeu? Me lembro bem disso. E o dia em que ela faleceu, o olhar que ela tinha para com os seus filhos. Entende? 2 coisas, eu era muito pequeno, tá? Mas ficou a vara, irmão. Uma vara, e é uma vara que não me traz dor, me traz alegria de que ela exerceu uma disciplina sobre mim. É assim, os filhos... Pergunta com quem quiser. Você apanhou de chinelo do teu pai? Apanhei. Eu devia ter apanhado mais. Geralmente é essa a expressão. A não ser que seja um pai, desculpa a expressão desgraçada, que maltrata os filhos e não educa, né? Bom, aí ninguém tem boas lembranças dos pais, né? Nessa concessão está inclusa a autoridade de não abrir mão à obediência dos filhos em tudo. Não tem concessão. Tem pais que querem ser amiguinho dos filhos. Hoje é muito comum. Eu sou amigão, sou amigão. Ah, tudo bem, filho. Aí, filho, né? Fez isso. Ah, dá risada. Agora eu me lembrei de uma coisa interessante. A Maldi, esposa do pastor Daniel Reis, muitos anos atrás, enquanto eles estavam aqui, ela abriu uma creche. E cuidava das crianças. Né? E um dia, na metade do ano, apareceu um menino lá, trazido pelo pai, que era um advogado. Infelizmente, advogado. E esse menino, no primeiro dia, já começou a aprontar. Aprontava e os amiguinhos iam lá e delatavam ele, e ele dizia, não fui eu. Aí a Maldi pegou a criança, conversou com ela. Dia seguinte, de novo, aprontava, a acusação, não fui eu. Aí, não, tem uma coisa errada aí, mandou chamar o pai. Aí o advogado, né, o pai chegou, e ela disse para ele, olha, seu filho, está acontecendo isso, é normal, criança pronta e tal, mas ele nega sempre. Ele sempre diz que não foi ele, e está claro que foi ele. Como é que é isso, da sua casa? Aí ele disse assim, não, fui eu que ensinei ele, nega sempre, né? Não reconhece, nega sempre. Aí ela diz assim, bom, então nós temos um problema aqui. Acho que o senhor vai ter que levar seu filho para casa e botar num outro colégio, porque aqui nós não vamos aceitar isso. Ou o senhor muda de atitude e vai nos ajudar a educar seu filho do modo correto. Se fez errado, tem que ser admoestado, senão punido. O senhor escolhe. Agora, o senhor escolhe. Aí ele pensou, tá bom, eu vou mudar. Né? Bendita posição da Maldi nesse sentido, né? De passar uma carraspana nesse pai que estava com uma atitude completamente maluca, aplicando a sua performance desonesta profissional, vamos dizer assim, tá? Certo? E denegar sempre, mesmo que seja procedente, alguma coisa errada. Né? Mas isso, por aí vai outros exemplos. Né? Mas é bom lembrar dessas coisas que nós precisamos, como pai, nos posicionar. Está errado, meu filho, e você vai ter que arcar com a responsabilidade. Isso ajuda a formar o caráter. Né? Então, não abrir mão dessa obediência dos filhos em tudo. Né? Ainda, a autoridade dos pais abrange muito mais do que qualquer outra instituição.
que Deus tem estabelecido. Os sujeitos das outras instituições devem se submeter às suas autoridades. Mas o filho é mandado obedecer aos pais. É Deus que manda. Isso tem que ser mostrado aos filhos. Não é eu que quero, é Deus que me manda fazer isso. Então, tu quer reclamar, reclama para Deus. Não, comigo não. E eu vou exercer isso. O pai vai dizer para a criança. Eu vou exercer porque eu sou comandado a fazer isso. A obediência aqui requerida dos filhos é para ser obedecida pelos pais, querendo ou não os filhos. É isso e pronto, né? Nenhuma outra instituição ou pessoa tem tantos direitos sobre os filhos como os pais. Essa é a vontade de Deus. Oi? Acabou? Oi? Não? As autoridades governamentais, contudo, será lícito intervir junto aos pais e filhos, os casos de incesto, evidentemente, homicídio e maus tratos. Mas, afora isso, não aposenta a vara. Não aposenta a vara. Entende? Na nossa casa, nós tínhamos um pátio onde tinha umas varinhas de marmelo, entende? Uma árvorezinha lá. Quando alguém aprontava, a gente cometia um ato medonho, entende? Às vezes, quando me dava vontade de chorar. Mas foi feito, o que eu vou fazer? Eu mandava quem tinha feito a coisa errada a buscar uma varinha, escolher a varinha, escolher a vara, né? Então tinha que trazer, tinha que explicar por que ia apanhar, aí tinha aquele choro, tinha que parar de chorar, depois parar de chorar e ia apanhar. Tem que ser, era um esquema, uma solenidade maquiavélica, entende? Mas tudo bem, resultou em bons resultados, né? Eu me lembro uma vez que eu fiz isso com a Simone, e até hoje eu lembro ela tentando segurar o choro, entende? E para poder receber a varada, entende? Então aquilo me dói toda vez que eu me lembro disso. Mas tá aí a Simone, quem é a Simone hoje, né? Minha querida filhota, né? Entende? A do meio, sanduichinho, né? E o Eduardo aprendeu a ser esperto desde então. Então, quando ele sabia que anunciado que ele ia apanhar, ele ia para o quarto e botava 4 cuequinhas, entende? Acolchoava o traseiro, entende? Para receber ela. Esperto, né? Achei uma esperteza que não foi ensinada, mas eu não sabia na época disso, não. Talvez por isso que ele nunca gritou quando levou uma varada, safadinho, né? Mas essas são apenas coisas interessantes dos nossos filhos. Vocês devem ter N outras experiências interessantes nesse sentido, né? Então, nós chegamos aqui e vamos, então, na próxima aula, entrar nas atitudes dos pais. Irmãos, olha, tem coisa muito importante nessa atitude dos pais aqui. É impressionante como a Bíblia é sábia, entende? Nos ministrar nisso. Nós precisamos olhar isso com muito, muito cuidado. Então, fiquem orando, tanto por aquilo que a gente já falou e por aquilo que virá, porque aqui vamos ter coisas muito interessantes para ser ditas. Tá? Deus os abençoe, os guarde e que sejam bons maridos, boas esposas, bons pais. Né? É o que Deus deseja, é o que nós desejamos também. Um bom dia para todos. Ficamos por aqui hoje, então. Tá? Obrigado pela atenção.